aos alunos do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, turmas do curso normal, CN 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006. Eu gostaria de dar continuidade ao assunto onde nós paramos, sobre o livro da Multieducação, da Prefeitura do Rio, na nossa disciplina, que é Conhecimento Didático-Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos. EJA. Sobre o livro da Multieducação, nós fizemos um trabalho em sala de aula que foi justamente uma leitura dinâmica. Cada grupo ficou com uma parte do livro, nós lemos, nós debatemos, refletimos sobre essa leitura. Então agora eu vou só dar mais uma pincelada nesse assunto e vou depois emitir para vocês os exercícios de fixação. Então, o que a gente tem a dizer sobre essa leitura, num resumo, que eu sei que tem muitos alunos que também não estiveram na escola, né, na nossa última aula, nós sabemos que a educação de jovens e adultos é uma questão de inclusão social. Nós sabemos que as pessoas que estudam nas classes de EJA são pessoas que geralmente trabalham, são pessoas que têm que ter de 15 anos em diante para frequentar aulas do primeiro segmento e que essas pessoas elas têm uma necessidade diferenciada, porque elas já estão, muitas delas já estão no mundo do trabalho. E a nossa primeira necessidade, porque eu estou falando para futuros professores de 1º ao 5º ano, né, da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Então, nossa primeira necessidade aí é a leitura escrita. E a leitura escrita, ela abre todas as portas para um futuro adiante. Depois que o nosso aluno consegue ler e escrever, ele pode dar continuidade aos seus estudos, ele pode dar continuidade aos seus projetos. O que o aluno da EJA deseja? O aluno da EJA deseja ascensão profissional, deseja tirar uma carteira de motorista, deseja ser pastor, ler a Bíblia, deseja dar continuidade aos seus estudos, deseja entrar numa universidade, enfim, sonhos, sonhos e sonhos. E que a gente, né, precisa proporcionar a esse aluno condição de aprendizado, né? Com relação ao livro, eu posso dizer para vocês que o mundo hoje ele está em constante transformação. E dessa forma, a renovação, né, o retroceder, voltar à escola é uma coisa, é uma ação difícil também para esse aluno que está voltando ou que nunca frequentou. Então, a nossa atitude como educador, né, diante dessa dinâmica, né, é justamente dar condição, né, aos saberes, é respeitar as experiências que os alunos trazem, é respeitar a diversidade que vai ter dentro da sala de aula. Nós teremos alunos de diversas profissões, nós teremos alunos de diversas regiões do país, e a gente precisa aproveitar toda essa experiência e fazer com que esse aluno resgate o tempo perdido, permanecendo na escola. Porque muitos evadem, vão embora. Por quê? Porque muitas vezes as aulas são infantilizadas, os professores eles consideram que o que eles ensinam para as crianças vão ensinar para os adultos, e não é assim. Não é assim. Então existe a questão de um diálogo, existe a questão do aproveitamento da experiência desse adulto para que essa aula seja dinâmica, né? E que os alunos também tenham motivações dentro da sua realidade para continuar indo à escola. Se eu for falar em assuntos de criança, se eu for colocar sempre temas infantis, eu estou infantilizando e estou aí trazendo um pouco, né, assim, de repulsa, né? Porque o aluno não é uma criança mais. Então,
os nossos primeiros passos frente à educação de jovens e adultos precisa ser justamente a compreensão do contexto social, histórico, cultural e político, né, no qual a EJA está inserida. E para que não se esgote, né, essa possibilidade, nós precisamos dar a essas aprendizagens um significado, né, um objetivo principal de definirmos qual o caminho que vamos seguir. O nosso aluno precisa, né, estar sempre relacionado ao cotidiano e ao mundo do trabalho. Então, nós precisamos inserir esse aluno, né, nesse contexto social. E a EJA, o principal objetivo da EJA é o aligeiramento. Então, muitos perguntaram para mim, professor, o que é aligeiramento? Aligeirar, andar mais ligeiro, ser mais rápido. Isso quer dizer que a educação de jovens e adultos ela tem um tempo diferenciado. Os nossos conteúdos nessas classes, eles são resumidos. E por quê? Porque nós precisamos passar, né, para a próxima etapa com mais rapidez. Então, a gente vai entrar no principal. Nós vamos trabalhar o principal, para que esse aluno consiga dar conta no período, né, que ele estiver estudando desses assuntos principais. Porque, na verdade, em algumas redes públicas, a EJA ela tem 3 fases anuais. Então, é como se o aluno passasse de fase de ano 3 vezes ao ano. E tem outras redes que fazem 2 vezes, que é no início, faz aí até o meio e do meio até o final. Então, aí a gente precisa trabalhar conforme essas exigências, né? Além disso, faz-se necessário constantemente, né, definirmos quais são as funções da EJA. Como nós falamos anteriormente, a EJA tem 3 funções, que são as funções qualificadoras, que ela qualifica para o trabalho, a função equalizadora, que é justamente a função que equaliza, que resume, que traz uma diferença no quantitativo, né, dos conteúdos, né? E temos a função ainda reparadora, que é a função que repara, corrige, é aquela que está dando oportunidade a esse aluno de continuar. Então, ela é uma função reparadora, o nome já diz, está reparando um erro, está recuperando, então, o tempo perdido para que esse aluno possa retornar aos seus estudos, porque, na verdade, depois do surgimento da Lei 9.394 de 96, é que foi realmente organizado o ensino de educação de jovens e adultos. Antes era o supletivo, mas hoje o nosso aluno de educação de jovens e adultos, eles têm todo o amparato da lei de diretrizes e bases. Então, os alunos têm direitos, têm deveres, existe um currículo, existe a necessidade, né, desse material que esse aluno recebe, ele tem esse direito, ele recebe também da rede pública alimentação, enfim, é um aluno que tem todos os direitos hoje e tem também deveres que todos têm nas suas avaliações, em tudo que fazem na escola. Frequência, 75% no mínimo, né, desses alunos à escola. Então, o que foi falado justamente na nossa sala de aula, gira em torno, estou aqui dando uma olhada no nosso material, gira em torno do que eu falei agora, né? Então, é imprescindível trabalhar na EJA com questões de uma pluralidade, né, social e, consequentemente, com diversidade de ideias, quebrando alguns conceitos, refazendo outros e avaliando nossa prática para o grupo tão diversificado. Cabe a nós, professores, contribuir para a compreensão do processo histórico de exclusão, né? E após ter conhecido a reflexão,
possibilitar-lhes o poder da voz, ou seja, que o nosso aluno se reconheça como um cidadão crítico, reflexivo, que possa ter voz e que possa lutar pelos seus objetivos. Então, é basicamente isso que a gente encontra no livro da Multieducação, ok? A gente se vê depois.